iniciar a confecção da nossa capa, então. Aqui eu escolhi um fio de malha branco, da Fios Guarani, eu usei 1,5 rolo mais ou menos. E para trabalhar com esse fio, eu escolhi a agulha de crochê número 8. A sua agulha vai depender do tamanho do fio que você vai escolher. Essa daqui eu escolhi porque esse fio é um pouquinho grossinho, que eu chamaria de médio, né? E ele é bem sequinho, ele não tem muita elasticidade. Aqui, ó, você vai ver o seu fio aí, se ele é mais fininho ou mais grossinho, e vai usar uma agulha ou menor ou maior, dependendo do seu fio. Você pode testar ele colocando assim, ó, se ele pegar direitinho na cabeça da agulha e não ficar nem sobrando nem escorregando, tá certo a sua agulha. Você vai usar também bastante a fita métrica, né, ou treina, para poder tirar as medidas da sua capa. Vamos usar também a tesoura, não muitas vezes, mais pra frente. E depois, eu vou passar os outros materiais que nós vamos usar para colocar o fecho zíper. Então, iniciando aqui. Você vai pegar o seu fio de malha, né, vai deixar sobrando um pedacinho. E na agulha, você vai torcer ele uma vez, fazendo um lacinho assim. E daí, você torce mais uma vez. Você vai prender ele com o seu dedão e vai trazer o fio maior do rolo por dentro desse lacinho. Ele já vai prender assim, ó, um nozinho. Esse é o seu primeiro ponto para você continuar fazendo correntinhas. Aqui você vai pegar o fio, passar de novo por dentro da correntinha. E assim você vai fazendo várias vezes. Isso é o que a gente chama das correntinhas, né? Para começar uma peça. Aqui as correntinhas a gente vai fazer numa quantidade suficiente para dar a volta inteira na sua almofada. É bom que você já esteja um enchimento de almofada aí disponível para medir. Por exemplo, se a sua almofada for 30 por 30 ou 40 por 40, você consegue fazer seguindo esse vídeo, porque você que vai adaptar o número de pontos. A almofada que eu vou fazer é 40 por 40, então eu vou ter que fazer vários pontos aqui, mais ou menos aproximadamente uns 60 pontos, se eu não me engano, foi o que ficou. Eu vou colocar tudo direitinho na descrição depois. A dica que eu deixo para vocês é que quando vocês forem fazendo essas correntinhas, vocês tentem fazer elas mais ou menos do mesmo tamanho, não façam uma muito solta, uma muito presa. Tenta fazer num tamanho que fique só a passada da agulha mesmo. Aqui eu já terminei a quantidade suficiente de pontos que eu preciso para dar a volta na minha almofada. Vocês sempre conferem assim, dando uma esticadinha, porque cada fio ele tem uma elasticidade. E quando vocês forem colocar os pontos aqui, ele vai abrir um espacinho, né, para caber cada ponto dentro de cada uma dessas correntinhas. Então, vocês não façam tão solto, porque quando vocês forem dar a volta com esse fio aqui na almofada, ó, como eu vou mostrar para vocês, essa daqui eu tenho 40 por 40, pode ser qualquer outra almofada que você escolher. Você vai dar a volta, né, na lateral dela, e ela tem que fechar esticadinha, não precisa fechar com ela solta, porque senão vai ter pontos para mais e essa capa vai ficar muito grande. Então, você estica ela. Você vai usar do potencial da elasticidade dela para fechar. Fechou sem ficar muito puxado, ó, é o suficiente. Porque lembrando, conforme vocês forem adicionando os pontos, vai aumentar um pouquinho o espaço entre essas correntinhas que vocês fizeram. Agora que eu já conferi e tá tudo certo, nós vamos fechar essas correntes num círculo. Por quê? Essa almofada, vocês só vão fazer um fechamento com uma costura, uma borda embaixíssimo lá no final. Vocês vão subir ela inteira, como se fosse a capa mesmo. Então, aqui, ó, vocês vão fechar esse círculo. Você deixa bem certinho, não deixa torcido esse fio, né? Pra ele fechar todos os pontos virados para fora, que é essa parte da trancinha que vocês enxergam. E vocês vão inserir a agulha ali no nozinho, que foi o primeiro que vocês fizeram. Vão pegar o fio de malha e passar por entre aquele buraquinho e a primeira correntinha, que foi a última que vocês fizeram, no caso, agora vai ser a primeira. Ele vai ficar preso assim, ó. Vai ficar uma sobreposição entre as correntinhas. E aqui já vai sair o primeiro ponto. Vocês vão, assim como fizeram a correntinha, laçar o fio e passar por dentro daquela correntinha. Faz mais uma
e você ficou com 2 correntes. Essas 2 correntes são para iniciar. Aí, ali, você já vai inserir o ponto alto. Toda essa almofada vai ser feita em ponto alto. Então, eu vou ensinar, para quem não sabe, eu pego o fio do rolo, passo na agulha e vou inserir a minha agulha lá dentro da próxima correntinha. Laço o fio novamente, vou ficar com 3 na agulha. Vou laçar mais uma vez e passar por 2 dessas que estavam na agulha. Laço mais uma vez e passo pelas 2 seguintes. Aqui, ó, você vai ajustando para não soltar aquele fiozinho do início. Vamos lá de novo? Mais uma vez. Vou com a laçada dentro da correntinha, laço lá por trás e trago à frente. Laço novamente, passo pelas 2 que estão na agulha e laço para passar pelas 2 restantes. O meu ponto vai ficando assim, ó, nessa altura. Você tenta fazer todos os pontos mais ou menos do mesmo tamanho. E é bom você deixar o fio solto assim para não ter que ficar puxando. Aqui eu vou continuar fazendo esses pontos por toda a minha carreira até o final. Vou conferindo, coloco no meio da correntinha, laço o fio, passo por 2, laço novamente e passo pelos 2 seguintes. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo para vocês irem cuidando cada ponto que vocês forem fazer nessa primeira carreira. É bom que você traga sempre a mesma quantidade de fio para esse ponto ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Conforme vocês forem fazendo os pontos, vai dar uma enroladinha no trabalho. Aí, você estica com a mão e ajeita assim. Quando chegar no final da carreira, ó, ele já vai estar mais retinho. Aqui eu tô nos meus últimos pontos. E quando você fechar, ele vai ficar cada vez mais retinho esse trabalho. Vamos aos últimos pontos, então. Insiro mais um ponto alto. Esse aqui é meu penúltimo. E mais um ponto alto aqui. E agora, aqui deu uma travadinha, ó, é normal, você sempre confere se ele tá saindo no meio da corrente. Fiz o meu ponto. Eu vou conferir se eu ainda tenho que fazer mais um ponto ou se eu já cheguei no final. Aqui, ó, eu percebi que eu já cheguei no final, não preciso fazer mais nenhum ponto. Como você vai saber disso? Tá vendo que o ponto sempre ele sai do centro de uma correntinha? Ali, ó, parece que tem mais uma correntinha, porém, essas 2 iniciais, elas estão saindo de dentro dele. Então, significa que eu não tenho que adicionar mais nada ali, eu só vou juntar essas partes. Para você fazer o fechamento da carreira, você vai precisar identificar essas 2 primeiras correntinhas que simulam o ponto, né? Tá vendo que aqui tem 2 correntinhas e o terceiro já é a parte de cima do ponto. Você vai esticar a última laçada que tem ali do seu ponto. E você vai vir de trás pra frente na terceira correntinha, você vai ver que tá no lugar certo, porque ela vai ficar meio presa ali na agulha. E vai levar aquela laçada esticada lá pra trás. Ele vai ficar passando assim, por cima do ponto. Aqui, ó, você vai ver que nos pontos sempre tem uma linha. Ali, ó, na lateral entre um ponto e o outro. Onde você tá fechando, não tem, tá aberto. A agulha, ó, ela passa reto. Então, ali você vai inserir e vai fazer o seu fiozinho ficar preso. Você vai ajustar, né, aquela laçada para ficar justo e vai passar esse fio como se fosse por uma fivela. Olha só, ele fica como uma fivela de um cinto. Você não vai trazer aquela laçada para frente, você só vai trazer o fio do rolo que vai passar pelo meio daquela fivelinha. E aí, ele vai ficar preso com um fiozinho ali, assim como os outros pontos têm. Aqui, você já vai passar o fio por dentro da primeira laçada e vai fazer 2 correntinhas para iniciar de novo o trabalho, que nem nós iniciamos lá no início. Agora, eu vou voltar a fazer meus pontos altos, entre aquelas correntinhas que eu tenho ali na carreira de baixo. Eu laço o fio, passo por entre um ponto e outro, e continuo fazendo isso até o final da minha carreira novamente. Aqui, você pode sempre conferir se tá entrando no lugar certo. Você coloca a sua agulha entre a correntinha de cima e aquele fiozinho que eu falei que tem no meio dos pontos, entre um e outro. Cheguei ao final da minha segunda carreira, ó, fiz o último ponto. Vamos retomar o fechamento da carreira. Lembra que eu conto 2 pontos, lá no terceiro eu vou pegar, estica essa última laçada, venho por trás com a agulha sem nada.
Ó, 1, 2, 3. Confere se seu ponto tá bem no meio ali, entre a correntinha e aquele fiozinho entre o ponto. Pega a sua laçada que tá esticada e passa lá pra trás. Novamente, você vai segurar a laçada lá e vai abrir ali o seu ponto para inserir a agulha. Lembra que aqui ele não tem o fiozinho, você vai fazer com a sua fivela. Ajusta, se ele estiver muito solto, e passa somente o fio por dentro daquela fivelinha. Não vai trazer ela junto pra frente não, tá? Aí, ele vai sair assim. Estamos prontos para começar mais uma carreira. Faço uma correntinha, 2 correntinhas e sigo fazendo pontos altos por toda a minha carreira. Vocês vão fazer isso quantas carreiras forem necessárias para alcançar a medida da almofada que vocês querem fazer. Agora que você já fez 2 carreiras, eu acho importante você voltar com essa almofada aqui e conferir se tá tudo certo. Para você testar, você deixa essa laçada bem solta assim, ó, para ele não desmanchar o que você já fez. E vai pegar essas carreiras e vai passar em volta da almofada. Você vai testar se tá bem acomodado esse ponto, se ele tá muito solto, se ele tá muito apertado, se ele dá a volta direitinho, porque aí quando você já fez 2 carreiras, qualquer coisa você desmancha e adiciona pontos ou diminui. Quando ele tá muito apertado, ele vai ficar esgaçado assim e daí não vai ficar bonito o ponto. Ele tem que ficar assim, ó, sem abrir muito o ponto entre um e outro para não aparecer o enchimento que tem por trás da almofada. Agora que tá tudo certo, você pode tirar, guarda a almofada novamente e vamos continuar fazendo o trabalho até a quantidade suficiente de carreiras que você vai precisar para a altura da sua almofada. Agora, eu vou te ensinar a fazer uma emenda do fio. O seu fio acabou ou você tava com algum nó, você corta seu fio e a gente vai emendar esse fio. Você vai passar o fio assim, sobrando, né, na agulha, vai levar ele duplo por dentro do ponto e você vai cruzar com ele por cima daquele restinho de fio que tem ali. Você vai trazer e já vai ficar com 3 laçadas na agulha, ó. Vai laçar, passa por 2 que estão na agulha, laça novamente e passa pelas 2 restantes, já tem o ponto alto. E aí, você vai continuar fazendo pontos altos, passando por cima daquele fiozinho que tá cortado e do início ali do fio que você pegou também. Você vai cobrir por todo esse fio, para ele ficar bem firme e pode confiar, ele não vai se soltar. Não precisa fazer nenhum nó, não precisa passar cola, é só você fazer esse ponto igual um arremate que a gente faz no crochê, ó, que ele fica bem firme e ele não vai soltar o teu trabalho. É só você cobrir cada um dos pontos. Prontinho, gurias. Aqui, ó, eu já cheguei na altura de 40 centímetros de altura, 40 de largura. Eu vou medir para conferir se tá tudo certo, o tamanho da minha almofada. Eu vou pegar a trena, porque é sempre importante conferir, né? Aqui, ó, eu fiquei com 40 centímetros de altura e na minha lateral eu também vou acabar conferindo para ver se tá tudo certinho. E também fiquei com 40 centímetros de largura. Como meu fio tem um pouquinho de elasticidade, vai caber certinho a almofada dentro dessa capinha. Como a minha almofada é toda branca, o detalhe dela vai ser essa etiqueta em acrílico que eu tenho, né, da minha loja de artesanato, que é @arteflor do Pampa, se vocês quiserem seguir. Mas vocês também podem fazer essa almofada em várias cores, seguindo aquela lógica da emenda que eu ensinei pra vocês. Aqui nessa parte de baixo, nós vamos fechar, e aqui nós vamos colocar um fecho zíper depois. Agora que você já conferiu que tem a medida certa, suficiente para sua capa, vamos fazer o último encerramento dessa capa. Da mesma forma, eu vou contar ali até o 3º ponto, vou levar a minha laçada lá para trás, igual você fez em todas as carreiras. E a diferença tá aqui, ó. Agora, eu vou pegar o meu fio e já vou cortar ele. É a única vez que eu precisaria cortar ele, tirando em algum momento que você precisou fazer alguma emenda. Aqui, eu deixo sempre sobrando um pouco de fio para poder esconder e fazer o arremate depois. Você vai pegar com a própria mão aqui, ó, essa laçada e vai puxar todo o fio, passando ele para trás. Tá vendo que aqui em cima a gente tem correntinhas e que elas saem sempre do centro da anterior? Esse fio que você passou para lá,
um já está passando pelo centro, então eu preciso levar o outro lá pra dentro também. Nós vamos virar aqui, ó, na parte de trás, e vou pegar este nozinho que tem atrás de cada ponto e essa laçadinha da lateral, pra sair o ponto no meio. Ou seja, insiro a agulha de baixo pra cima e vou pegar ali o nozinho e o centro do meu ponto. Eu vou levar minha agulha ali pra poder pescar esse fio que tá solto ali e levar ele lá pra trás, ó. Enrolo ele na agulha e passei lá pra trás. Ele vai ficar perfeito fechamento, igual a todos os outros pontos. Pra finalizar, eu vou esconder, fazer o meu arremate, né, na parte de dentro da almofada, passando esse fio por trás dos meus pontos. Eu vou pegar uma agulha que seja mais fina que essa que eu tava usando, pra não abrir tanto esse ponto, né. Eu vou levantar os fiozinhos da parte de trás do meu ponto, assim, e vou puxar com a agulha, né, mais fina, o meu fio por dentro deles. E assim eu vou prendendo por um bom comprimento que você achar suficiente. Eu gosto de passar por vários pontinhos para ele ficar bem seguro, porque depois você vai esticar e não corre o risco desse fio escapar. Novamente, aqui não precisa fazer nenhum nó, não precisa passar cola, ele fica bem seguro, você pode botar essa capa para lavar dentro da máquina de lavar que ele não vai soltar. Quando você estiver cansado de passar por dentro de todos os pontinhos, você corta o restante. Aqui não tinha sobrado muito, eu passei por alguns pontos e já foi suficiente, mas se estiver sobrando muito fio ainda, você pega a sua tesoura e corta bem rente ali ao último ponto que você passou, pra não ficar muito fio sobrando. Você não precisa fazer toda a volta da capa, né? Ó, aqui eu cortei porque eu não queria passar mais. Até fiz o teste e ele ficou bem seguro, não vai soltar. Agora eu vou te ensinar a fechar essa lateral aqui. Nós vamos usar dessas correntinhas que estão viradas para fora. E nós vamos utilizar somente essas do centro, ou seja, você tem 4, né? Você vai usar só as duas que estão bem ali no meio, as que se encostam. Aqui na ponta, você vai ajeitar bem direitinho, segura o seu fio, né? Você ajeita antes de começar, para que fique somente um ponto na lateral. Você deixa 2 se encostando e um ali na lateral, ó. Por quê? Porque você vai usar aqueles 2 que estão se encostando, somente 2 perninhas ali, ó. Eu pego a do meio e aqui inicia o outro. Das 4, você vai utilizar 2. Passou a agulha, você vai pegar o fio e passar por entre essas 2. Deixa sobrando um pouco de fio, que é o que você vai esconder depois e fazer o encerramento dessa borda. Vai na seguinte e, novamente, ergue somente 2 perninhas, passa o fio e já passa direto por dentro daquela laçada, ó. Ele vai imitar o efeito daquela trancinha, mas pela lateral. Aqui, novamente, pega as duas, ó, confiro, pego somente as do meio, pego o fio do rolo, passo entre as duas e essa laçada eu já passo pela correntinha que eu tinha na minha agulha. E assim eu vou fazendo por toda essa lateral que eu quero fechar, né? Que vai ser, na verdade, a sua parte de cima da almofada. Na parte de baixo, nós vamos fechar, vamos costurar um fecho zíper para que tenha um acabamento melhor, para que fique melhor para tirar, para higienizar essa capa. Aqui é a mesma lógica, tá, pessoal? Cuida das suas laçadas, se elas não ficarem do mesmo tamanho, você volta, desmancha e faz de novo, pra ficar tudo do mesmo tamanho e ficar bem harmônico, ficar bem bonito essa sua borda. Ela vai fechando ali e ela fica tão firme, fica igual uma costura, só que ela fica bem bonita. Aqui, ó, eu cheguei ao final, tô nos meus últimos pontos, vou unir ali pra mostrar como vocês vão fazer o fechamento do último ponto. Aqui eu tava no meu penúltimo, cheguei no último. Este aqui eu vou passar, como todos os outros, vai estar um pouquinho mais apertadinho porque tem esse na lateral. Você insere a agulha pelas 2 perninhas, com cuidado, porque pode estar um pouquinho apertado. Traz o seu fio, passa novamente pelo que tava na agulha, e aí você vai cortar o fio, porque acabou o trabalho.
Novamente, deixa sobrando um pouco de fio, que é o que você vai utilizar para fazer o encerramento e para esconder. É sempre importante que esse fio que você deixe não seja tão curtinho, para ele não ficar soltando a hora que você for esconder os pontos. Você vai usar essa agulha aqui mais fina, como sempre, e com ela você vai levar esse fio pelo próximo buraquinho que você tiver ali, o mais próximo, esse fio lá para dentro da almofada, ó. Aqui no vídeo eu passei pela frente mesmo, só para vocês verem o movimento para entender melhor. Mas isso que vocês fizeram com fio, vocês vão fazer pelo lado de dentro. Ficou tudo fechadinho, você confere, né? Ficou essas duas pontinhas, que é o que nós vamos esconder. Aí, você vira do avesso toda essa capa. E pelo lado de dentro, você vai esconder aqueles fiozinhos por entre os pontos, conforme eu já tinha ensinado antes. Aqui, agora, nós vamos aprender como colocar o fecho zíper. É bom que você tenha alguns alfinetes para segurar o zíper, para ajudar na hora da costura. A costura vai ser feita à mão mesmo. E uma linha da cor que for a capa da sua almofada, né, que eu tô utilizando branca. E uma agulha de costura normal. Antes de colocar o zíper, lembra do início lá do nosso trabalho, quando a gente fez o fechamento? Ficou aquele fiozinho lá do início da carreira, quando a gente sobrepôs os pontos. Novamente, é só repetição aqui. Você vai pegar o fio e vai passar por entre os pontos, em forma de arremate, né? Para esconder ele e ele ficar bem preso. Ele não vai se soltar e é mais um lugar que você não precisa colocar cola, nem dar nó. Porque você passando por vários pontos, por mais que você estique, ele não vai soltar dali de dentro. Depois de passar por todos os pontos, tá tudo certo para começar a colocar o seu fecho zíper. Aqui eu comprei um fecho zíper por metro, comprei ele numa medida um pouco maior, eu comprei acho que uns 50 centímetros para ser maior do que a capa e sobrar um pouco na lateral. Eu prendi aqui ele com os alfinetes para me auxiliar na hora que eu for costurar. Você vai costurar, costura à mão, normal, com a sua agulha de costura, óbvio que eu só tô mostrando com a agulha de crochê para você entender onde você vai passar a sua agulha e vai fazer essa costura. Entre os pontos, você vai fazer uma costura passando por cima mesmo do ponto, por isso que é importante que essa sua linha de costura seja da mesma cor do que o fio de malha que você escolheu. Ele vai ficar bem forte, reforçado e não vai aparecer. Depois que você costurou o primeiro lado, você abre o fecho, né? E prende lá na segunda lateral com os alfinetes o outro lado do zíper para você poder costurar também sem ele ficar se soltando, ó. E vai ficar aquele pedacinho sobrando que eu falei, que você costura ali na lateral também para ele ficar super forte. Aqui eu já costurei toda o meu fecho zíper, ele ficou super forte, eu indico que vocês comprem o 5, como eu tinha falado, com o cursor 5, né? Ele fica bem forte, essa costura fica invisível, não aparece, é só usar a linha da mesma cor. E aí, fica super fácil para tirar a sua capa da almofada para higienizar, não vai precisar lavar junto com o enchimento. Esse é o resultado da almofada, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido fazer, tenham entendido tudo. Esse é o primeiro vídeo, eu pretendo melhorar a cada vídeo, espero que a explicação esteja boa. Deixem nos comentários, né, no que eu posso melhorar, o que vocês querem ver por aqui. Tentem fazer essa almofada, me marquem lá no Instagram, @arteflordopampa, eu vou amar ver o trabalho de vocês. Muito obrigada por assistirem e até mais!